É muito comum nós encontrarmos pessoas desanimadas. Na igreja, inclusive. Às vezes nós conversamos com membros da igreja, ativos, membros operosos, membros que já foram extremamente frutíferos, e essas pessoas disserem assim: pastor, eu estou desanimando, eu estou desanimado. Às vezes eu não tenho sequer vontade de sair de casa. Isso não é incomum e nem é algo tão antinatural assim. Nós cansamos de algumas coisas. O estranho é cansar-se, desanimar-se de buscar aquilo que vai trazer o renovo, o restabelecimento das forças, um renovar de disposição. Nós sabemos que em tudo que a gente for fazer, em todas as obras que nós formos fazer, nós vamos encontrar dificuldades. Nós temos estudado algumas passagens da vida de Neemias. E esse homem sabia que teria diante de si uma grande obra e teria diante de si grandes dificuldades. Mas o seu coração estava inclinado para fazer a obra do Senhor. O mesmo Senhor que inclinou o coração de Neemias também inclinou o coração do rei, para que permitisse que Neemias fosse até Jerusalém para reconstruir a cidade. Era uma tarefa enorme, era uma tarefa grandiosa, mas era uma tarefa que tinha também enormes desafios, grandes problemas que precisavam ser sanados. Neemias conhecia alguma coisa do problema. Neemias conhecia alguma coisa do desafio que tinha diante de si. E ao passar aquele período de aproximadamente 100 dias orando ao Senhor, jejuando, buscando orientação do Senhor, planejando a sua obra, certamente ele esteve se preparando para as dificuldades que haveria de enfrentar, embora ele não soubesse exatamente quais eram elas. É possível que em alguma situação você também já tenha ficado atemorizado diante de algo que você tem que fazer. Imagine, por exemplo, aquele adolescente que vai jogar a sua primeira partida de futebol num campeonato, valendo pontos num time de adultos. Ou imagine aquele arquiteto que acabou de terminar a sua faculdade e já recebe um grandioso projeto. Ou imagine aquele jovem advogado saindo do curso, acabou de conseguir o registro na OAB e de repente já pega um caso de grande repercussão nacional. Imagine, seminarista, bacharel em teologia, terminou de fazer o seminário e de repente já vai assumir uma igreja e dirigir um conselho e planejar como vai se conduzir, como vai conduzir a igreja no decorrer daquele ano, no decorrer de um período. São situações que de fato deixam a gente preocupado. E é possível também que depois de assumir o compromisso, nós tenhamos a percepção de que é um compromisso muito grande. E é um compromisso que as nossas forças não sejam suficientes para levar a cabo. É grande demais. É como um jovem que eu conheci que durante muito tempo ele se recusava a assumir um compromisso com a igreja. Ele gostava, mas ele tinha dificuldade para dizer: eu quero me comprometer. E quando perguntei qual era o problema, qual era a dificuldade que ele tinha, estava frequentando a igreja constantemente, no meio de semana, no fim de semana, era mais assíduo do que a maioria dos membros da igreja. Ele disse assim: eu quero me comprometer quando eu tiver certeza de que não serei uma vergonha nem para mim e nem para a igreja. Eu quero me comprometer quando eu tiver a certeza que o dia em que eu for lá à frente, eu não vou tornar atrás. Eu não quero ser como muitos que desistem pelo meio do caminho, para depois dizerem: eu já fui crente. Eu quero essa certeza. Eu disse-lhe então que
A certeza de que ele não falharia, ele jamais teria. Era a certeza que ele precisava. Era da companhia do Senhor, que o sustentaria nos seus momentos de fraqueza, nos seus momentos de dificuldade. Era isso que ele precisava. Parar de confiar em si mesmo e passar a confiar naquele que o chamava. Mas de certa maneira aquele jovem estava certo. Faltava ali essa certeza. Até que ele ouviu de que ele precisava confiar não em si mesmo. Ele precisava da palavra do Senhor que ele dizia ao coração: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Ele ouviu que as forças dele certamente falhariam em algum momento, mas que ele podia confiar no Senhor, que faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Neemias se encontrava numa situação de encontrar uma cidade terrivelmente destruída, com inimigos de todos os lados, com gente desanimada, e ele corria o risco de talvez ele também ficar desanimado. Vamos ver o que Neemias nos fala sobre esta parte da sua tarefa, no capítulo 2, nos versos 11 até o verso de número 18. Abra sua Bíblia, por favor, em Neemias 2, versos 11 até o verso de número 18. A palavra de Deus nos traz um testemunho do próprio Neemias a respeito desse momento tão crucial da sua obra. Ele diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do reino, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Pai querido, nós lemos a tua palavra. Nós lemos o testemunho de Neemias a respeito da sua chegada em Jerusalém. Nós temos o testemunho de Neemias dizendo que o Senhor lhe colocou uma obra no coração. E nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor, da mesma maneira que agiu em Neemias, também coloque no nosso coração a disposição para fazer a sua obra, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar dos possíveis momentos de desânimo. Nós pedimos, Senhor, coloca no coração deste povo, que é o teu povo, a disposição para fazer a sua obra. Pai, nós pedimos que da mesma maneira que o Senhor fez naqueles dias, o Senhor também fortaleça as nossas mãos para a boa obra, para a sua obra, em nome de Jesus. Amém. Neemias diz no verso 11: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Muito provavelmente é o período que ele usa para se apresentar como enviado do rei,
para se apresentar como alguém que estava ali em nome do rei, para organizar o local onde ele estaria, a sua casa, onde ele moraria, onde ele atenderia, a partir de onde ele administraria. Algo que muita gente não ia querer administrar, um montão de ruínas, muros caídos, portões queimados, cidade desolada. Após esses 3 dias organizando a casa, Neemias se levanta e com ele alguns poucos homens, sem dizer o que deseja, sem dizer qual é o seu plano. Era algo que estava entre ele e Deus, era algo que Deus havia colocado no coração dele. E ele então chama esses poucos homens para andarem com ele no entorno de Jerusalém. Apenas um animal eles levavam. Não foi uma caravana de nobres, apenas ele estava montado. Esta é a sua primeira atitude. Toma um descanso, se organiza, toma pé da situação. Ele era o primeiro judeu a exercer um cargo de importância e de confiança e de governo em Jerusalém em quase um século. E resolveu então dar uma volta pelos arredores da cidade. Ele andou por ruas, por lugares dos quais ele havia ouvido falar pelos seus pais, pelos outros exilados que conheceram, mas que ele não conhecia. Ele andou por ruas que talvez ele tivesse lido os seus nomes na Bíblia, mas que ele não conhecia. Ruas que estavam completamente entulhadas, sujas, difíceis de transitar. Ele andou por lugares, ele teve que andar por lugares por onde nem mesmo uma mula conseguia transitar. Era um momento que muitos provavelmente desistiriam. Era um momento que talvez muitos valentes desistiriam. Era um momento que talvez muitos voluntários dissessem: não, é difícil demais. Há muito entulho, há muita dificuldade. Vamos voltar, vamos desistir. Vamos voltar para Suzã, vamos voltar para Babilônia, vamos voltar para a nossa antiga casa. Não vale a pena. E de fato, a grande maioria, muitos desistem antes mesmo de começar. Outros desistem ao perceber que o problema está à frente. Neemias era diferente. Neemias era um homem de fé. E o que ele via naquele momento, ou talvez o que ele não conseguisse ver, porque era noite, não o demoveria do seu propósito. Ele era um daqueles descritos em 2 Coríntios 5,7, andavam por fé e não por vistas. Ele era daqueles que tomavam o arado e não olhava para trás. Sempre em frente, sempre adiante. Esse homem era alguém que havia sido chamado por Deus e ele não era daqueles que retrocedem para a sua própria medição. Como foi o caso de Demas e de muitos outros ao longo da história. Neemias queria fazer a obra. O seu coração estava totalmente, integralmente entregue ao Senhor da obra, como nós já vimos. Permita-me voltar ao exemplo daquele jovem indeciso. Ele tinha consciência das suas dificuldades. Ele tinha consciência das dificuldades que enfrentaria. Ele conhecia muitos membros da igreja. Ele conhecia muitos ex-membros de igreja. Ele conhecia a sua própria família e sabia as dificuldades que ele enfrentaria na sua família para servir ao Senhor. Ele sabia que ia ter dificuldades. Ele se atemorizava diante das dificuldades. Neemias olha para Jerusalém por dentro e por fora, de um lado e de outro, muros derribados, casas queimadas, portais arrancados, portões destruídos. Onde antes deveria haver coisas firmes para proteger uma cidade, havia apenas um montão de destroços, um montão de ruínas. A vida de crente, a vida de servo do Senhor, para ele não era um território desconhecido. Ele morava num lugar onde era difícil ser crente. Andar por Jerusalém também não era fácil, era um lugar onde era difícil caminhar. Talvez você também já tenha pensado em algum momento da sua vida em desistir, em olhar para trás e dizer: antes era melhor, antes era mais fácil, as exigências eram menores, as dificuldades eram menores, as renúncias eram menores. Talvez depois de ter tomado a decisão de andar com o Senhor, você tenha percebido que deixou para trás coisas que você gostava,
Deixou para trás, por exemplo, as festinhas e as festonas. Deixou para trás os amores fugazes, as paixões de fim de semana. Deixou para trás as facilidades de enriquecer. Deixou para trás os seus prazeres secretos. Um cigarro, talvez. Um baseado, quem sabe. Uma segunda dose. Provavelmente, sem carregar o nome de Cristo, sem chamar-se de cristão, fosse mais fácil conseguir notas melhores na escola através de bola. Você se sentisse mais livre para ofender o seu próximo com palavras duras e maldosas. Talvez você se sentisse à vontade para ser menos honesto no seu trabalho. Talvez pagar ou receber propina, sonegar impostos. E agora você olha para tudo isso e diz: eu não posso mais, eu não posso mais, eu não devo mais. Ficou mais difícil. Mas é menos difícil do que o que estava diante de Neemias. Tornar-se cristão, assumir um compromisso com o Senhor e com a obra do Senhor, ser abundante e perseverante na obra do Senhor, realmente não é fácil. Abrir mão do mundo inteiro por causa do Senhor, realmente não é fácil. E a pergunta é: se eu abrir mão de tudo isso, se eu entender que tenho que enfrentar as dificuldades, o que eu ganho? A resposta é a sua alma. Você preserva a sua alma. Que aproveita você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que você pode, ganhando o mundo inteiro, dar em troca da sua alma? Você pode dar tudo e ainda assim você não vai conseguir com isso salvar a sua alma. O que eu quero é que você entenda que há uma decisão a ser tomada. E essa decisão implica em superar dificuldades. Essa decisão implica em não olhar para o tamanho dos problemas, não olhar para a quantidade de entulhos. Essa decisão significa que você não vai fazer como a mulher de Ló, que olhou saudosamente para o mundo de pecado que agora abandonava e converteu-se numa estátua de sal. É sempre assim. Se você olha para trás, se você desiste diante das dificuldades, você só perde. Você perde o mundo inteiro porque você nunca vai conquistá-lo, ele nunca vai ser seu, como aconteceu com a mulher de Ló. E você perde a promessa de vida que está diante de você, como aconteceu com a mulher de Ló. Neemias olha para os muros, olha para os montões, olha para as ruínas, olha para os escombros, olha para os lugares onde deveria haver portais e portões, e ele não desiste. Ele sabe que existem dificuldades, ele sabe como as coisas estão, mas ele mantém a sua meta diante dos seus olhos. Ele olha e vê: está assim, mas não é assim que deve estar. Está cheio de problemas, mas esses problemas precisam ser solucionados, e eu vim para solucioná-los. É interessante que quando Neemias anda nos arredores de Jerusalém, lembre-se, não há muros, não há portais, não tem portas, não tem portões, mas ele vai descrevendo: de noite saí pela porta do vale, não tinha mais porta, tinha um lugar onde deveria haver uma porta. Voltei para o lado da fonte do dragão, não tinha mais fonte, estava destruída e entupida. E para a porta do montuno também não tinha porta. Contemplei os muros de Jerusalém, mas o que ele contemplou? O monte de, como ele diz aí, estavam assolados, as portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte, lembra? As portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o lugar que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. É interessante que, embora os muros estejam destruídos, os portais arrancados, os portões queimados, Neemias passa e vislumbra: aqui tem um portão, aqui tem um portal, aqui tem uma cidade. Ou seja, os seus olhos não estão na destruição que foi feita, mas na restauração que precisa ser feita. Os seus olhos não estão no que está destruído, mas no que precisa ser reconstruído. Onde a maioria desistiria por causa da destruição, Neemias prossegue.
Ele conhece os escombros de Jerusalém. Ele já havia ouvido falar de uma cidade imponente e orgulhosa. Salmo 122, versos 3 a 5, vai descrever Jerusalém como uma cidade compacta, para onde as tribos subiam, para onde as tribos de Israel subiam para louvar ao Senhor, para render graça ao nome do Senhor. Uma cidade onde estava o trono de justiça, os tronos da casa de Davi, e agora Neemias só tem escombros, mas ele se lembra de tudo isso e ele mantém na sua mente, no seu coração: aqui tem que ter um portão, aqui tem que ter um outro portão, aqui tem que ter um açude, aqui tem que ter uma ponte. Ele olha para o que deve ser, para como deve ser. Não havia mais muros, não havia portais, não havia tronos, só escombros. Nada além de problemas que precisavam de atenção, que precisavam de solução. Ele não desiste. Neemias sabia como Jerusalém já tinha sido. Ele havia ouvido várias descrições de como Jerusalém havia sido. Mas os seus olhos agora estavam no que Jerusalém deveria ser. Salomão, Davi, nenhum deles viria para reconstruir Jerusalém. Salomão não construiria o templo de novo. Davi não organizaria exército, não ajuntaria recursos novamente. Salomão já havia ido, já havia partido. Davi já tinha ido também. O rei Josias também não estava mais ali. Manassés muito menos. Era ele e os seus. Eram eles que deveriam ser os reconstrutores. Eram eles que seriam os edificadores. Não adiantava ficar lamentando a ausência de nenhum deles. E muito menos ficar apenas rememorando como havia sido. O que temos aqui é um enorme desafio diante de Neemias. Ele tinha um referencial. Eu sei como Jerusalém era. Eu sei como Jerusalém deve ser. E eu vou trabalhar para que assim seja. Voltemos para aquele jovem indeciso. Ele era indeciso com boas razões. O principal problema que o levava a ser indeciso, conforme ele testemunhou, não era o que ele ouvia na pregação, mas era o referencial que ele tinha. O seu referencial era crentes maus, de mau testemunho. O seu referencial era gente que havia entrado e saído da igreja e hoje dizia: eu já fui crente. Ele jogava futebol com ex-crentes, ele bebia com ex-crentes, ele aprontava com ex-crentes. E permitam corrigir. Todas as vezes que eu disse ex-crentes, entendam, ex-membros de igreja. Não existe ex-crentes de verdade. E aquele jovem tinha como referencial estas pessoas. Ele tinha como referencial o que estava destruído. E ele só tomou a decisão quando foi apresentado um novo referencial. Aquele que edifica, aquele que sustenta. Quando ele foi apresentado ao referencial do Senhor, que o toma pelas mãos, que o ajuda e que promete a ele que quando ele desanimasse, teria suas forças restauradas e multiplicadas, e que se os seus joelhos viessem a descair, ele o levantaria. O problema daquele jovem era o referencial, e Neemias, mesmo diante dos escombros, tinha um bom referencial. Ele tinha o referencial da palavra do Senhor, ele tinha o referencial do que o Senhor colocou no seu coração, ele tinha o referencial do que a cidade de Deus deveria ser, e isso o impulsiona a não desistir, isso o impulsiona a continuar, isso o impulsiona a ir em frente. O que nós precisamos é de referenciais corretos. E as Escrituras nos fornecem dezenas de exemplos de referenciais corretos. E a Escritura nos dá o melhor de todos os referenciais. Quando você estiver tentado a desistir, quando você estiver tentado a desanimar, lembre-se que o melhor referencial que nós temos é aquele que é descrito em Hebreus capítulo 12, verso 2. Quando nós somos chamados para olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia,
das dificuldades, do desprezo, está assentado à destra do trono de Deus. Observe que este é o referencial que nos é dado. Não precisamos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos o melhor, o referencial inabalável, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Talvez você já tenha tido razões para titubear. Talvez você tenha tido razões para duvidar. Mas você tem razões muito melhores para crer. Razões muito melhores para confiar, para tomar a resolução de colocar toda a sua confiança no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Deixa eu dizer algo muito importante para você. Sozinho, você sozinho, você com as suas forças, você com a sua inteligência, você com os seus recursos, você com a sua juventude, você com a sua experiência, você jamais conseguirá ser um bom cristão. No máximo você vai conseguir ser um bom membro de igreja, porque sozinho você estará condenado a fracassar. Mas continue comigo mais um pouco. Não desanime, não desista. Lembre, por exemplo, as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 7, 24. Desventurado o homem que sou. Quando ele olhou para si mesmo, o apóstolo Paulo, quando ele olha para si mesmo, ele clama: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Há dificuldades, havia dificuldades, ele conhecia as suas dificuldades, então ele clama ao Senhor: quem vai me livrar dessa situação? Neemias vendo as dificuldades, e ele sabia que sem o auxílio do Senhor não a superaria. Ele entende que algo precisa ser feito. O propósito era de Deus no seu coração. Ele resolve então agir da maneira certa. Verso 16 em diante, Neemias testemunha que os magistrados não sabiam onde ele havia ido. Os magistrados não sabiam o que ele fazia. Os magistrados não sabiam nem o que ele queria fazer. E ele chama a todos, e ele reúne a todos, e ele então abre o seu coração. E é interessante que ele começa dizendo para eles: vocês estão desanimados e com razão. Jerusalém está assolada, Jerusalém está destruída, as portas estão queimadas, os muros estão no chão. Isso é uma vergonha. É uma vergonha que a cidade do grande Deus esteja desse jeito. É um opróbrio, ele diz. Deixemos de sofrer esta vergonha. Mas antes de qualquer coisa, ele diz assim: eu quero que vocês entendam que eu estou aqui porque a boa mão do Senhor tem sido comigo. Verso 18, ele diz: declarei como a boa mão do meu Deus estiver comigo. Eu estou aqui porque Deus mandou que eu estivesse. Eu estou aqui porque Deus enviou-me para fazer esta obra. Você está aqui porque Deus chamou você. Porque Deus moveu o seu coração. Então, após a conclamação de Neemias: vamos reedificar, vamos deixar de ser uma vergonha, eles disseram: vamos sim, vamos edificar. O testemunho dele de que o Senhor era com ele, a confiança dele no Senhor e não em si mesmo, levou aqueles magistrados a entenderem que a obra deveria ser feita para a glória de Deus. Conhecimento sem ação é omissão. Se Neemias chegasse, olhasse, visse o estado e dissesse: ok, já vi, vou fazer um relatório, Jerusalém não teria sido reedificada. Conhecimento sem ação é omissão, e Neemias não era e nem foi omisso em tempo algum. Ele tinha uma meta e resolveu agir para alcançá-la. Ter uma meta e não agir para alcançá-la é apenas o sonhar de um tolo. Apenas ficar pensando: eu gostaria disso, se eu tivesse isso. Mas se você não faz nada, você nunca vai ter. Você nunca vai fazer. Neemias pretendia juntar conhecimento, o planejamento que ele havia feito e agora a ação. Ele conhecia os desafios, ele sabia por onde começar e ele sabia aonde queria chegar.
Ele sabia que o entulho teria que ser removido e isso daria um enorme trabalho. Não tinha caminhões, carretas, caçambas, não tinha nada dos recursos que nós temos hoje. E ele sabia que após remover o entulho, teria que ter um segundo e enorme serviço, que seria o da reconstrução. Ele sabia tudo o que ele deveria fazer. Assim como conhecimento sem ação é simples omissão, ação sem conhecimento é precipitação e pode gerar novos problemas e nova vergonha. É interessante que quando os inimigos de Neemias começam a olhar a construção, começam a zombar. Esses aí não vão conseguir, eles vão construir um murozinho de nada que se uma raposa encostar vai cair. Eles não sabiam que Neemias era um homem que tinha o seu coração movido por Deus, havia planejado, havia orado, havia jejuado, e Neemias sabia o que estava fazendo, o que pretendia fazer. Neemias chama os magistrados, os nobres, os líderes, os sacerdotes e todos aqueles que tinham alguma função administrativa naquele montão de escombros que haviam sido nomeados desde os dias de Esdras, e diz: é uma vergonha. É uma vergonha que nós não façamos. É uma vergonha que outros tenham destruído e que nós vivamos em meio aos escombros. É uma vergonha. E Neemias apresenta um plano absolutamente simples. Vamos reconstruir os muros. Vamos reconstruir os muros ao redor da cidade. Qual a dificuldade disso? Qual a dificuldade de planejar a reconstrução de um muro, de proteger as habitações? Vamos reorganizar a defesa, vamos reorganizar a administração, vamos deixar de ser motivo de vergonha. Neemias não admitia que a cidade do grande rei fosse apenas um montão de ruínas. Depois de ouvir falar quando os seus irmãos chegaram em Suzano, depois de orar, planejar, entregar o seu projeto confiantemente nas mãos do Senhor e dirigir-se a Jerusalém, Neemias sabia que algo precisava ser feito. Descansou, analisou, conheceu as pessoas, conheceu o ambiente, já tinha todas as informações. Agora era hora de mãos à obra. Agora era hora de trabalhar. Já que nós chegamos aqui falando daquele jovem, vamos prosseguir com ele. Ele conhecia os problemas da igreja. Conheciam pessoas que eram membros vergonhosos nas igrejas. Conheciam outros que saíram das igrejas para voltar às suas velhas práticas pecaminosas, alguns cometendo pecados ainda piores, como cães que voltam ao próprio vômito, como porcos que, após lavados, retornam a revolver-se com lamaçal. Ele tinha todas as razões para não se envolver. O seu referencial de cristianismo era o pior possível. O seu referencial era deturpado, ruim, estragado. Ele conheceu o melhor modelo, Cristo. Ele conheceu o poder de Cristo para mantê-lo firme e fazê-lo perseverar no caminho, desde que confiasse plenamente nele. E ele passou então a ter diante de si duas opções. Ou ele continuava arredio ao Evangelho, sem compromisso com Cristo e com a sua igreja, seguindo o exemplo daqueles que foram de igreja e em igreja, mas sem nunca de fato terem feito parte da igreja de Cristo. Ou então ele tinha outra opção: confiar, admitir a sua necessidade de Cristo em sua vida, confiar em Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que o sustentaria. Pastor, não tem uma terceira via? Você não pode me dar um terceiro caminho? Não tem. Não há uma terceira via. O próprio Cristo disse que é impossível ficar no meio do caminho. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. O que Jesus está dizendo é que você não pode parar. Você tem diante de si uma porta e um portão. Uma porta estreita e uma porta larga. Você tem diante de si dois caminhos. Não há um terceiro.
E você não pode parar diante deles. A igreja é um corpo que anda, é um corpo que marcha, é um corpo que não fica parado. Se você ficar parado, se você disser, eu não vou seguir com o corpo, você vai ficar de fora. Você não vai participar das bênçãos destinadas àqueles que completam a carreira, que guardam a fé. Ou você se pergunte o que devo fazer. Deixa eu te responder. Eu quero primeiro responder àqueles irmãos que buscam ser fiéis. Aqueles que se esforçam para dar um bom testemunho. Aqueles que, nas palavras do apóstolo Paulo, podem ser apresentados como padrão. E por isso devem ser imitados. Para esses que têm se esforçado, que têm buscado andar em fidelidade diante do Senhor, eu quero responder dizendo que o que você pode fazer com a sua vida é não desanimar, é continuar, é não se desviar, é continuar andando no caminho dos justos até que seja dia perfeito, até que você tenha alcançado a estatura da plena varonilidade. Ao mesmo tempo, para você tem também uma palavra de admoestação, para que você não se ensoberbeça. Porque no final das contas, toda a nossa justiça, tudo aquilo que a gente consegue fazer de bem feito, a obra que Neemias fez era a obra do Senhor. E o Senhor fez através de Neemias. Aqueles que têm buscado serem fiéis e têm se esforçado, o melhor incentivo é sempre a palavra do Senhor que diz: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Mas eu tenho uma palavra também para aqueles que estão meio desanimados, algumas dificuldades, com alguns problemas, e talvez ainda não tenham refletido sobre isso, que podem, de alguma maneira, estar sendo um referencial que muitas pessoas têm de cristianismo, mas que não é o melhor referencial. É possível que haja alguém que se aflija só de ouvir falar em igreja, porque a igreja que conhece são os problemáticos, são os difíceis, são os desanimados. Porque a igreja que conhecem é aquela do aluno que cola na escola, é do boquirrodo que tem piadas impuras, é do desrespeitoso que não liga para as autoridades, é do mau empresário que sonega impostos, é do mau funcionário que é relaxado no trabalho, daquele que nunca tem palavras doces, mal-humorado e fofoqueiro. O referencial é do filho desobediente ou do pai violento. Se você tem sido esse tipo de referencial, deixe-me exortá-lo com as Escrituras. Se o mal que pode estar sendo causado ao próximo não te sensibiliza, talvez a palavra de Deus o faça. E a palavra de Deus te diz: não seja pedra de tropeço. Não vos torneis causa de tropeço para ninguém, nem tampouco para a igreja de Deus. Eu gosto muito de um verso que está na palavra de Deus, no Salmo 69, verso 6, onde o salmista pede que não sejam envergonhados por sua causa aqueles que temem ao Senhor. Mas eu quero também dizer uma palavra aos indecisos, aqueles que estão olhando para os referenciais e perguntando: o que eu faço? Isso é importante, muito importante. Talvez você se considere amigo do Evangelho, gosta da igreja, gosta da mensagem, gosta do ambiente, da música, talvez até você goste do lanche, do leite, mas ainda estão como aquele jovem, indecisos e receosos de tomar uma decisão em que implique um compromisso para toda a vida. De certa maneira, eu até concordo com você que está indeciso, porque se você olhar para a igreja como seu referencial, você vai encontrar uma igreja cheia de imperfeições, uma igreja composta por homens e mulheres
que estão contaminados com uma doença terrível chamada pecado, que leva à desobediência. Uma igreja cheia de gente que está lutando com todas as suas forças contra o pecado, lutando inclusive com o auxílio da força que vem de Deus contra o pecado, buscando vencer essa enfermidade, desejando que os efeitos do pecado sejam cada vez menores em sua vida. E concordo também com você que talvez haja dentro dela alguns que estão nela, mas que parecem não estar nela, que não estão lutando contra o pecado. Você vai encontrar gente assim na igreja. É assim que a igreja é hoje. Não tem como esconder isso de você. Você conhece a igreja, você conhece os membros da igreja, você tem familiares na igreja, você tem amigos na igreja, talvez um amigo teu na igreja te conte aquela piada que nem o ímpio ousa contar. É assim que ela é. É a nossa Jerusalém, queridos, cheia de escombros, cheia de entulho, portais derribados, portas queimadas. Mas nós também já sabemos como ela deve ser. A noiva de Cristo, lavada, remida, purificada, vestidas com novas vestiduras. Até lá, nós viveremos da igreja que é. Nós precisamos agir como Neemias, nos esforçar diariamente para tirar o entulho. Precisamos fazer como Neemias, olhar para o que ela deve ser e trabalhar para que ela chegue a ser o que ela deve ser. Precisamos ter diante de nós as palavras do apóstolo Paulo que nos incentivam a não desanimar. Quando Paulo diz aos irmãos em Corinto: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vou contar um segredo para vocês. Depois nós vamos tratar sobre isso quando continuarmos estudando o livro de Neemias. Neemias gastou menos tempo reconstruindo do que planejando e orando. A construção foi mais rápida e mais fácil por causa da confiança de Neemias em Deus e da disposição daquele povo, porque sabia que estava fazendo a obra do Senhor. Eles gastaram menos tempo construindo do que Neemias gastou orando e planejando. Sabe o que é isso, queridos? Olhar para o autor e consumador da fé e dizer: Senhor, conduz-me. Senhor, instrui-me. Senhor, sustenta-me. Senhor, multiplica as minhas forças, mesmo quando eu não tenho mais nenhum vigor. Quando eu não quiser dar mais um passo, eu peço que o Senhor me vivifique. Que o Senhor me encha do seu poder, que o Senhor me fortaleça no Senhor e na força do seu poder, e aí sim a obra será realizada, os escombros serão removidos, os portais serão levantados, o muro será estabelecido e os portões serão novamente colocados nos seus devidos lugares. Não há empecilho grande demais, não há dificuldade grande demais, se o Senhor nos abençoar. Mesmo que seja grande a obra que nós temos diante de nós, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nós podemos olhar para onde estamos e não devemos permanecer assim, e trabalhar arduamente, buscando chegar aonde nós precisamos estar. A Jerusalém que deve ser, a igreja que deve ser, como a igreja deve ser. Isso depende, obviamente, em primeiro lugar, da bênção de Deus, mas sem dúvida nenhuma, exigido pelo Senhor, que haja homens e mulheres. E ao estudar o livro de Neemias, nós vamos perceber que mulheres também participaram da reconstrução da obra, inclusive assumindo um posto que homens se recusaram a assumir. É necessário, então, que todo o povo de Deus, dos nobres, magistrados, até os mais simples, se envolvam e digam: grande é a obra que temos diante de nós, mas é a obra do Senhor, e maior é o Senhor da obra que vai adiante de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor não nos deixe desanimar, e que o Senhor nos revigore, restaure as nossas forças, multiplique
mesmo quando nós já não tivermos mais nenhum vigor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor se apiede de nós e que o Senhor nos ajude na realização da sua